E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Decision de Amouage, tá? Tô com um decantezinho dele aqui. Simbora direto pra resenha, eu vou borrifar ele na mão. Fechou? Cara, o Decision, ele é basicamente um perfume amadeirado aromático compartilhável, tá? Foi lançado em 2025 e ele é assinado pelo Quentin Bisch, que pra mim, sendo bem sincero, pelo menos se a gente for pegar os últimos anos de trabalho do Quentin Bisch, provavelmente ele é o melhor perfumista em atividade na minha visão, tá? No sentido de o cara que tem lançado mais coisas interessantes no mercado. Não que ele seja o melhor levando em conta toda a carreira, né? Porque, enfim, aí tem uns caras que são muito peso pesado, mas os últimos lançamentos desse cara têm sido absurdos, tanto na perfumaria designer quanto no nicho, tá? Ele é, por exemplo, o perfumista do Gucci Gucci Elixir, é o perfumista do Apotecário de Granado, que é um perfume que inclusive está maravilhoso, na minha opinião. Provavelmente o melhor perfume brasileiro, exceto aí, obviamente, o mercado de nicho, tá? Que a gente tem um mercado de nicho muito, muito, muito bom. Mas tirando o mercado de nicho, Granado Apotecário é o melhor perfume hoje em dia que você pode comprar, produzido no Brasil, e é uma criação do Quentin Bisch. Então é um cara que eu admiro demais, tem uma fascinação absurda, um fascínio absurdo pelo trabalho dele. Né? Gosto demais da assinatura desse cara. Mas enfim, simbora falar do perfume em si, tá? No topo, a gente vai ter basicamente três notinhas. Esse não é um perfume muito complexo no sentido de ser um perfume que traz muitas notas, tá? Mas essas notas são muito bem trabalhadas e tem muita qualidade, então isso traz mais complexidade, tá? Você ter notas de muita qualidade, você ter notas que te entregam muita coisa, te entregam muitas facetas diferentes, consegue te dar bastante profundidade, consegue te dar bastante complexidade, sem ter necessariamente que você ter 30, 40 notas no perfume, beleza? Mas enfim, aqui na abertura a gente vai ter bergamota, cardamomo e pimenta rosa, tá? Cara, eu sinto bastante do cardamomo aqui. Cardamomo bem verde, levemente picante. Tem pimenta rosa também. Eu sinto essa pimenta rosa bem aromática, também trazendo um lado esverdeado. Esse é um perfume majoritariamente verdinho, tá? Pelo menos nessa abertura e um pouco ali pelo meio da fragrância, ele também vai manter um pouco desse lado verde. Mas ele sai picante ali, meio com esse lado aromático, né, da pimenta rosa, picante por conta do cardamomo, tá? Essa picância verdinha ali do cardamomo. Bergamota eu acho que tá aqui, cara, mais para trazer uma abertura mesmo, para trazer mais versatilidade, para trazer um ar mais ensolarado, mais fresco, leve para a fragrância, tá? Não que ela seja uma fragrância solar, porque isso é uma coisa diferente, mas ela é uma fragrância mais aberta, de fato. No coração a gente vai ter basicamente olíbano, baga de zimbro e mirra. Aqui a gente tem basicamente o que eu considero que são as duas notas principais desse perfume, que são a mirra e o zimbro, tá? Cara, é muito doido, porque essa junção de mirra com zimbro, ela dá um toque muito diferente para esse perfume, cara. Torna um perfume, assim, completamente diferente de tudo que eu conheço. Traz toda a aura, né? Traz todo a vibe, todo o DNA que a Moage trabalha nos perfumes deles. Traz ali toda essa aura de perfume árabe, aí perfume árabe de fato, né? Perfume árabe que não tenta simular, basicamente, que não é um contratipo de perfumaria ocidental, de perfumaria francesa, enfim, como a grande maioria dos árabes que a gente tem visto no mercado. Aqui é perfumaria árabe de fato, com raiz árabe, com ingredientes clássicos da perfumaria árabe, que é uma perfumaria já tão antiga ou até mais antiga do que a própria perfumaria ocidental, a perfumaria francesa, a perfumaria britânica e tudo isso que a gente conhece aqui no Ocidente, né, aqui no Brasil.
e idolatra esses caras da Europa como se fossem os criadores da perfumaria. Os árabes já estavam fazendo isso muito tempo antes. É uma perfumaria milenar com muita história e com muita característica, né? Perfumaria completamente diferente do que a gente vê normalmente por aqui. E é muito doido, cara, essa junção de baga de zimbro com mirra faz uma brincadeira de algo fresco com algo pesado, resinoso, intenso ali de fumaça, né? Esse lado bem insensado que a mirra traz pra gente. Só que com um lado borbulhante, fresco, ali trazendo esse lado aromático, né, do zimbro, suavemente amargo aqui, mas principalmente trazendo esse lado borbulhante mesmo, que lembra gin, né? É como se você tivesse um gin. Sabe aquelas bebidas que os bartenders, os mixologistas colocam fumaça dentro da bebida? Eles colocam um gelo seco, alguma coisa do tipo, e tampam a bebida para infusionar essa fumaça dentro? É mais ou menos isso, como se você estivesse defumando um drink, tá? Um drink de gin, né? Ele vai ter o Líbano também, que também vai trazer essa vibe esfumaçada, também vai trazer essa vibe resinosa, né, pra fragrância. É uma fragrância bem esfumaçada, bem resinosa, tá? Mas é muito louco, porque como eu falei, tanto por esse zimbro, que não é o único protagonista nessa situação, mas esse zimbro, o cardamomo, a pimenta rosa, todas essas notas vão trazer um equilíbrio que ele se torna um perfume que ao mesmo tempo que é resinoso, ao mesmo tempo que ele é pesado, né, ele é esfumaçado, ele é leve, ele é fresco, ele é fácil de usar, sabe? Ele não chega a ser um perfume hiper versátil a ponto de você poder usar debaixo do calor, mas ele não é um perfume ali tão intenso, tão pesado a ponto de você só poder utilizar especificamente em noites frias, aquela coisa toda. Eu acho que num dia até um pouco mais quente, mas que você possa transitar aí entre ambiente climatizado e não climatizado, eu usaria isso sem problema nenhum, mesmo em temperaturas mais quentes, tá? Ele tem bastante frescor, embora tenha esse lado também esfumaçado, esse lado pesado ali da mirra, do olíbano. Cara, o cheiro é magnífico, assim, maravilhoso, a qualidade disso aqui é absurda, tá? Ele tem também, eu não sei se provavelmente isso é do zimbro, tá? Ele tem alguma coisa que não chega a ser assabonetado, mas que me traz alguma lembrança de algo mais limpo. Quase um cheiro de roupa limpa. Eu não sei exatamente de onde que vem, se é alguma coisa do zimbro com cardamomo, alguma coisa. Deve ser alguma coisa dessas notas mais frescas do perfume, tá? Mas ele tem alguma coisa meio limpa aqui. Não chega a ser, como eu falei, a limpeza de algo assabonetado, não chega a ser aquelas limpezas dos aldeídos, né, de Chanel, por exemplo. Mas ele tem alguma coisinha limpa aqui. É muito interessante, cara. Porque ele é sujo, mas ele tem essa limpeza ao mesmo tempo. Ele é sujo por conta das resinas, né? Ele traz esse lado esfumaçado, mais sacana e tal. E aí na base a gente vai ter basicamente baunilha, cedro e patchouli, tá? Cedro que vai trazer um amadeirado seco, né? Um amadeirado mais lenhoso mesmo. Verde também. O cedro vai ter, na grande maioria dos casos, uma faceta meio verde, né? Que se combina muito bem com o zimbro, combina muito bem com o cardamomo, com a pimenta rosa, né? Todas essas notas que já vinham trazendo esse lado um pouco esverdeado para a fragrância. Patchouli, que aqui traz um lado terroso, verde também, um lado meio de raízes, né? Meio de chão de terra molhada. Ao mesmo tempo que, junto da baunilha, esse patchouli em alguns momentos, eu não sinto sempre, tá? Mas às vezes eu cheguei a sentir essa nuance de algo meio achocolatado no meio, tá? Muitas vezes o patchouli, principalmente quando é patchouli junto de baunilha, de algumas notas doces, ele pode dar essa nuance meio achocolatada. E eu sinto aqui. E aqui eu preciso dizer também, povo, em relação a essa baunilha, desculpa o fone que tá aparecendo aqui. Só botar pra trás. Ó, preciso dizer algo dessa baunilha, tá?
Porque muita gente pode ficar meio indecisa, pode ficar meio insegura, achando que essa baunilha vai deixar o perfume muito doce, né? Pode deixar o perfume muito difícil de usar, e não, tá? Se é de ter algum desafio em relação ao uso dessa fragrância, acredito eu que seja provavelmente por conta da resina, tá? Ele, na minha visão, é um perfume muito pouco doce. Ele tem baunilha, ele traz uma certa dose de doçura. Se você for aquele cara que é zero, zero, zero doçura, aí eu acho que talvez possa te incomodar um pouco, tá? Mas, na minha visão, é um perfume que fica aí com uma nota 4, talvez, em relação à doçura. Eu não acho que seja um perfume excessivamente doce, mesmo para climas um pouco mais quentes e tal. Não vejo a baunilha sendo um grande problema aqui, tá? Baunilha que vai trazer mais desse aspecto meio bolo saindo do forno, né? Essa coisa mais cremosa, mais adocicada. Acredito eu que essa baunilha também tem algum lado esfumaçado, tá? Ela também ajude a trazer um pouco desse lado esfumaçado. Lembrando realmente aquela coisa que eu falei, já falei alguns perfumes diferentes com baunilha, que traz essa vibe de algo saindo do forno, de um bolo, de alguma coisa, aquele bolo fofo de baunilha. Então, assim, é um perfume que brinca muito entre esse lado fresco, né, esse lado mais leve ali do zimbro, da pimenta, do cardamomo, com o lado oriental, com o lado pesado ali das madeiras, do lado esfumaçado, né, misturando o que a Moage tem de uma vibe mais de perfumaria árabe mesmo, dessas resinas, da madeira, com uma perfumaria mais tradicional do ocidente, né, uma certa ocidentalização. Eu não gosto muito de falar disso, porque a galera utiliza essa ocidentalização da Moage como algo negativo. E eu não acho que seja, tá? Principalmente quando é num caso como um perfume como o Decision, que embora traga uma certa ocidentalização por trazer baunilha, por trazer algumas outras coisas que talvez não sejam tão clássicas da perfumaria árabe, mas ele continua mantendo a raiz árabe aqui. É impossível você sentir um perfume desse, que é carregadíssimo em resina, e não dizer que é um perfume com raiz árabe. Não dizer que é um perfume árabe de fato, né? Não dizer que ele traz esse lado, esse DNA que a casa sempre trouxe. Porque ele é bem carregado, ele é bem insensado. Então, assim, ele é um perfume clássico de Amouage, só que é uma Amouage com alguma ocidentalização, que eu não vejo nada negativo nisso. Muito pelo contrário, eu acho que isso ajuda a galera aqui do Ocidente que tá, às vezes não conhece perfumaria árabe, tá querendo conhecer alguma coisa, traz um pouco mais de familiaridade para essa galera. E pode levar esse pessoal para perfumaria árabe mais tradicional. Então, cara, nunca vi sentido nessa crítica de ocidentalização da Moage. Entendo quem é fãzaço, quem é descendente de árabe e quer ter um perfume que lembre, né, as terras árabes, mas todo esse estilo de perfumaria, e fica com raiva da Moage agora tá se ocidentalizando e tal, mas a marca precisa se expandir, cara, e na minha visão faz isso de uma maneira muito bonita, respeitando as raízes que tem, mas trazendo algo que vai trazer familiaridade para um público novo, para um público que está descobrindo agora essa perfumaria árabe. E trazendo isso com equilíbrio e uma qualidade que pouquíssimas casas fazem. Então, sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso. Então, assim, cara, o perfume é muito equilibrado. É um perfume relativamente fácil de agradar. Se você já tem algum contato com resina, com mirra principalmente, eu acho que você vai tirar de letra esse perfume. Ao mesmo tempo que ele é um perfume fácil de agradar, ele é um perfume que é bem diferente, então ele tem uma certa dose de desafio por conta dessa diferença, né? Por conta de você não conseguir trazer uma referência clara exatamente, não tem nenhum outro perfume talvez que você tenha sentido. A não ser que você seja um grande colecionador de perfumaria e já tenha descoberto uma porrada de coisa, não tem muito um perfume que a gente lembre assim. Pelo menos eu nunca senti um perfume que pareça nem remotamente com ele. É um perfume bem diferente. Então, eu acho que o cheiro, o resultado não é muito difícil, porque ele não traz muitas nuances que são desafiadoras, não tem nada animálico aqui. A única coisa seria realmente esse lado esfumaçado, mas ele é um perfume muito diferente. Então, acredito que não seja um perfume muito safe para blind, tá? Ó, acho que dá para vocês perceberem o quanto que ele é brilhante, né? O quanto que é oleoso esse perfume.
Não sei exatamente a concentração de óleos, mas deve ser consideravelmente alta, tá? Então, assim, não acho que ele seja um perfume muito desafiador, mas também não acho que ele seja safe para blind. Em relação à performance, tá? Cara, a performance é padrão Amouage. Eu acho que é muito difícil a gente reclamar de Amouage em relação à performance. Já ouvi algumas pessoas reclamando da performance do Reflection. Eu, particularmente, nunca tive problema. Não tenho Reflection agora na coleção, mas já tive a oportunidade de sentir ele inúmeras vezes. E, cara, nunca tive problema. Sempre foi um perfume que, na minha pele, tanto projetou quanto fixou muito bem, acima de 8, 9 horas, facilmente. Tá? E aqui, de novo, não tenho absolutamente nada a reclamar. Foi um perfume que na minha pele durou 9, 10 horas facilmente. Como eu falei, essas resinas e a baunilha também, esse toque um pouco mais abaunilhado, adocicado, ajuda bastante a grudar o perfume na pele. Então é isso, fixação acima de 9 horas mais ou menos ali. Projeção umas 2 horas, 2 horas e meia de moderado para alto. Tá? Ele é um perfume que vai chamar uma certa atenção. Embora seja um perfume que traz um pouco de versatilidade, como eu falei, traz um pouco de frescor. Né? Mas a moagem e as resinas de amoagem, vocês sabem bem, quem conhece a casa, quem já teve contato, vocês sabem que os caras não economizam em resina e realmente trazem umas resinas mais intensas. Então, isso ajuda a dar essa difusão, a dar essa performance maior. Em relação à ocasião de uso, tá? Cara, como eu falei, não é que seja necessário você utilizar no frio, mas eu acho que a grande maioria das pessoas vai preferir pelo menos um clima ameno, tá? Eu particularmente utilizei esse perfume em ocasiões de clima um pouco mais intenso e não tive problema, não desandou para mim, me senti super confortável, as pessoas que estavam ao meu redor não se sentiram incomodadas, então assim, dá para você utilizar, mas por precaução aqui como resenhista, eu vou tomar a precaução de dizer que seria o ideal você levar ele para um clima ameno, tá? Eu sei que a grande maioria das pessoas pode se sentir incomodada com esse lado mais esfumaçado, mais resinoso ali de mirra, principalmente, num calor mais intenso, né? E além, obviamente, da baunilha também. Só que, assim, ele é um perfume extremamente elegante, tá? Eu vejo esse perfume, não sei necessariamente se com terno e gravata, mas pelo menos com uma roupa social, assim, eu vejo ele com perfume para reunião de emprego, para trabalho mesmo em escritório, para uma festa, uma formatura, sabe, um aniversário mais de alto nível, né, num buffet, alguma coisa do tipo. Não é um perfume para barzinho, para essas coisas mais leves, assim, para essas coisas mais descontraídas, né? Eu vejo ele realmente como um perfume mais rebuscado. Eu acho que ele funcionaria, de repente, se você está num local de clima mais ameno, você não está num dia muito quente, ele funcionaria, por exemplo, para um casamento de dia. Eu acho que ele vai muito bem nesse tipo de ocasião. Tá? Nessas ocasiões onde você tenha um lado mais elegante, mas que não necessariamente precise ser noturno. Né? Eu acho que ele vai muito bem. E, cara, no geral, um perfume que eu tô apaixonado, assim, seria um perfume que com certeza entraria na coleção se eu tivesse condições de arcar com um frasco desse cara. Não é um perfume que está muito fácil de achar no Brasil. A Moage saiu do Brasil, então isso dificulta muito, mas dá para encontrar em grupos aí. Só que é aquela coisa, como é um perfume que não tem muita oferta, né? Normalmente o preço dá uma subida. Então, é uma coisa a se pensar, né? É coisas que eu acho que vale a pena você ter um decante, vale a pena você comprar, sentir, e aí ver a partir disso se você acha que vale a pena desembolsar, porque preço de amoagem, principalmente agora que saiu do Brasil, não vai ser uma coisa muito agradável de se pagar. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. O perfume é absurdamente maravilhoso. Recomendo demais que você conheça.
Se você já teve contato, deixa aí nos comentários. Se não teve contato, arruma um jeito, compra um decantezinho, sente ele, vem me dizer o seu relato aqui embaixo. Aproveite e se inscreve no canal, curte o vídeo, por favor, isso ajuda demais. Estou tentando crescer esse canal, mas está difícil. Se você gosta de perfumaria de nicho, de perfumaria artística, tento trazer vídeo aqui o máximo de frequência possível. Infelizmente, não tenho uma rotina específica de postagem por conta da faculdade, de outras coisas que eu tenho que fazer na minha vida pessoal, mas sempre que dá eu tô aqui postando e tento trazer o máximo de consistência possível. E é isso, valeu, falou e até a próxima.